que vai começar a ser mudado. Vamos lá, o que acontece? Pedro será repreendido por Paulo na carta da igreja de Gálatas. Por quê? Porque Pedro ele vai demonstrar uma falsidade no seu caráter. E será repreendido por Paulo. Exemplo, quando Pedro está com os judeus, Pedro agia de uma forma para com os judeus, desprezando a classe gentílica. Quando ele estava com os gentios, ele vai desprezar a classe judaica. Ele está querendo se dar com todo mundo, quando na realidade ele está falando com ninguém. E Paulo, observando isso, Paulo vai repreender, vai chamar a atenção de Pedro. Veja só, quando Pedro tem essa visão, o que é que acontece no capítulo 10 de Atos? Está um homem chamado Cornélio, centurião da corte, chamado italiano, não era crente, mas tinha um bom testemunho da comunidade, orava e dava esmola, e a Bíblia diz que as suas orações subiram diante de Deus por um jeito suave. E ele recebe a visão, e na visão o que é que o anjo diz a Cornélio? Vai a Jope buscar quem? Pedro. Por quê? Pedro é o pastor da igreja. O que é que Jesus diz a Pedro no Mar de Berenice quando resgata Pedro? Apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. Então ele é um pilar da igreja. Isso é tão verdadeiro que a igreja católica ela atribui o apóstolo Pedro como sendo ele o primeiro papa na terra. Entendeu? E diz que a igreja foi fundada em Pedro. Na realidade, Jesus deixou claro: Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o próprio Pedro, lá na frente, vai dizer que Cristo, ele é a pedra angular da esquina, edificada, rejeitada por muitos. Então veja só o que acontece. Pedro agora, ele vai tomar um outro rumo em relação aos gentios. Cornélio é o que? Judeu ou gentil? Gentil. A família de Cornélio é o que? Judia? Não. Sendo que, quando o mensageiro vai a Jó buscar Pedro, dizendo a Pedro que Cornélio recebeu a visão de um anjo, que o anjo mandou chamar, porque o anjo declarou que Pedro iria dizer a Cornélio o que ele deveria fazer. Mas nesse período, a mente de Pedro já está tão envolvida com os judaicos que ele quer agora judaizar o cristianismo. Entendeu? Aí o que acontece? A pregação de Pedro na casa de Cornélio é ofensiva. Já pensou alguém? O senhor convida alguém para ir na sua casa, o cara chega na sua casa ofendendo seus filhos e sua família. É para o cara se envolver ou não? É o que Pedro faz. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, ele teve a visão antes, para não fazer diferença alguma. Ele disse: não, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Não diga que é comum e imundo aquilo que eu santifiquei, porque Deus já sabia o pensamento de Pedro em relação aos gentios. Então o que acontece? Quando Pedro entra na casa de Cornélio, o que é que ele diz? Está lá no texto: não convém, vê a pregação de Pedro, não convém eu, judeu, estar com vós, gentios. Diga aí, a pregação do cara. Se você vê o início da pregação de Pedro na casa de Cornélio, é uma pregação ofensiva. Só que Pedro será o quê? Surpreendido pela ação do Espírito Santo. Antes que Pedro termine a pregação, que começa a ofensiva, a Bíblia diz que o Espírito Santo cai e batiza a todos. Aí Pedro diz: meu Deus, como é que pode eles receber aquilo que nós, judeus, recebemos? Como se fosse exclusivo a eles. Entendeu? Perceba que tudo nos leva a crer, no início da história, que Pedro seria o cara que deveria levar
a mensagem aos gentios. Só que o pensamento de Pedro mudou em relação aos gentios. Entendeu? É onde entra quem na